Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista pela nossa BCC Television. Sempre vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas. Sempre programa gravado, mas todavia com um firme propósito de levar até vocês um bom conteúdo e um elevadíssimo grau de cultura e educação. Estou falando cultura e educação, porque desta feita temos aqui ao nosso lado direito o ilustre secretário de Educação do Estado de São Paulo, que nos deu a honra da presença, e até porque eu vou fazer questão de uma reverência. Advogado, desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que, vou confidenciar agora umas coisinhas aqui para vocês, mas só para eles, para mais ninguém. Quando ilustre juiz da Vara de Registros Públicos, juiz desembargador, como é que era? Registros Públicos Juiz corregedor. Juiz corregedor. Era o único juiz que não era temido e sempre o mais respeitado. Essa é uma qualidade de uma pessoa, de um homem ilibado e que naturalmente fez jus ao convite do senhor governador, que aliás eu não sei como que você aceitou, porque realmente é uma atividade frenética, imagino. É um grande desafio a educação, né, Ralph? Num momento em que nós temos uma nação um pouco dividida, não é? Nós temos, assim, de alguns setores, uma ira difusa que não tem razão de ser. Isso vai se refletir em toda a prestação estatal. A educação, você veja, é uma pasta extremamente complexa. Nós temos 4 milhões de alunos, nós temos 5.300 escolas estaduais, 400 mil pessoas na folha de pagamento da secretaria. Então não é brincadeira. Agora, eu terminei a minha gestão na presidência do Tribunal de Justiça, fui muito feliz, 43 anos, e aqueci a insistência do governador Geraldo Alckmin, que queria que alguém viesse para a educação com uma experiência de justiça, porque a educação é uma questão de justiça em São Paulo, e que tivesse a intenção de estabelecer diálogo, infinita paciência para ouvir, para tentar conciliar os interesses. E eu estou tentando fazer. Não sei se vou chegar a bom termo, mas eu tenho dedicado todas as minhas horas, todo o meu lazer, todo o meu tempo, toda a minha disponibilidade e a minha esperança de um Brasil melhor, agora voltado para a causa da educação, da qual eu nunca me afastei porque sempre lecionei. Aliás, leciono antes de ser juiz. Antes de ser juiz. Bom, lecionou a última, o que eu me lembro, FAP, você estava lecionando? Sim, eu estava na FAP, na Faculdade de Direito. Depois eu nunca abandonei a minha terra, né, Jundiaí. Então ali tem o Centro Universitário Padre Anchieta, que é uma instituição muito séria, muito idônea. Eu nunca me afastei de lá, da Faculdade de Direito. Sou um dos mais antigos professores de lá. E, recentemente, eu estou na Uninove, nas faculdades 9 de Julho, que também tem um projeto educacional muito interessante e trabalha com uma faixa da população bem diferenciada. Então, vale a pena a gente investir em educação para levar uma melhoria de nível para a juventude. Porque a educação, Ralph, você sabe melhor que eu, ela é a chave para a resolução de todos os problemas brasileiros. Todos os problemas do Brasil passam pela educação. O problema político, né? Porque se a cidadania é protagonista, sabe escolher, sabe fiscalizar, sabe vigiar, né? Mas também assume os seus deveres, nós teremos um poder público, uma administração pública melhor. A educação acaba com o problema da violência, porque as pessoas mais educadas, elas vão perceber que violência não leva a nada, só produz mais violência. A educação melhora a saúde, porque a pessoa esclarecida vai prevenir a maior parte dos nossos males,
físicos, orgânicos e, ultimamente, infelizmente, mentais, são problemas de falta de prevenção, falta de você saber exatamente qual é o seu papel nesse planeta, como é que você deve viver adequadamente para ter jus a essa longevidade. Nós temos longevidade, todos vivemos mais, mas será que adianta viver muito mais sem qualidade? Gera problemas, Não inclusive. é? Normalmente Claro. tem gerado problemas em termos de fundos e vai por aí. Sim. E a economia? Nós estamos num momento tão trágico da economia nacional e há muitos investidores do mundo capitalista ocidental e até dos BRICS mesmo, da China, da Índia, que querem investir no Brasil e ficam assustados por dois motivos. Um, porque a mídia internacional mostra algumas manifestações, alguns setores inconformados, como se o Brasil inteiro estivesse numa ebulição. Manchado dessa maneira. E o segundo fator inibitório do investimento externo é a falta de pessoal qualificado. Então, as empresas do futuro não serão essas empresas de commodities, as empresas tradicionais. Afinal, nós estamos num mundo de uma mutação tão profunda, tão rápida, que nós vamos precisar formar as novas gerações para profissões que nem existem hoje, não é? E isso passa pela educação. Então, nós precisamos de uma educação de qualidade. Eu acho que quem se aperceber disso tudo não vai deixar de conceder à educação a atenção que ela merece. E quem são esses? São todos, Ralph. Todas as pessoas foram chamadas a colaborar com a educação. Se você olhar a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que está aí vigente desde 5 de outubro de 1988, uma Constituição que já é quase balzaquiana, não é? Daqui a 2 anos será uma Constituição com 30 anos. A Constituição, ao tratar da educação, ela erigiu a educação a direito de todos. Isso é muito importante, porque em qualquer fase da vida, qualquer idade, qualquer pessoa tem direito à educação formal e à educação informal. Mas esse direito de todos é dever de quem? E aí a Constituição fala muito bem, é dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade. Ela engloba todos, né? Quem está excluído dessa tríplice visão, concepção sobre a responsabilidade educacional? Ninguém. Ou nós somos Estado, ou nós somos família, ou nós somos sociedade civil. Às vezes, eu acho que eu sou dos três, né? Eu integro... Você, principalmente, sempre foi, né? É? Escuta, quando você fala que a educação, é um estado de justiça. Uma questão de justiça. É justiça porque todos merecem, todos precisam fazer, ou porque depende de algum outro mecanismo? Olha, Ralph, essa eu até prometo para você que quando eu terminar o livro e lançar, eu venho aqui conversar com você. Porque eu estou escrevendo um livro chamado exatamente isso. Educação, uma questão de justiça. Você deve ter acompanhado o estranhamento de alguns setores quando o governador Geraldo Alckmin convida um desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça, para assumir a pasta da educação. Então, houve educadores que não se conformaram. Uma heresia, uma heresia. Inclusive, um educador publica um artigo, um pedagogo para o Tribunal de Justiça, falando, já que um desembargador pode ser secretário da Educação, um pedagogo poderia ser presidente do Tribunal de Justiça. E eu comecei a pensar, por que é que eu estou na educação? Primeiro, porque a educação é tema da Constituição. A Constituição é o nosso primeiro pacto. Depois, quando você verifica o cipoal normativo, as leis que existem em relação à educação, então você tem lei de diretrizes e bases, várias leis e uma se inspirando na outra, você não pode considerar a última, você tem que ir à gênese, como é que surgiu isso, né?
você começa a verificar que os grandes educadores foram também juristas, quando nós começamos a falar de Santiago Dantas, Anísio Teixeira, né? Esther de Figueiredo Ferraz, todos esses foram grandes juristas também. E você tem uma questão hoje na educação que é muito semelhante àquela por que passa a saúde, é a judicialização do tema, não é? A saúde está enfrentando esse desafio de atender a uma vocação de universalização. Você universaliza o acesso, mas você não tem como trabalhar com a contingência de recursos. Nós estamos num ano, só em São Paulo, nós perdemos 1 bilhão na arrecadação do ICMS por mês. 1 bi? Por mês, 1 bilhão por mês. Nós ainda tivemos o mês de setembro, que foi catastrófico, imitou abril, em que aparece, não há explicação, parece que houve um apagão, ninguém gastou, consumiu-se menos televisão, energia, menos comunicação, menos serviço, menos aquisição de bens, menos produção industrial, foi uma coisa inexplicável. Pedra morro abaixo. Sim, e setembro repetiu. Então, a saúde não tem como atender a essa demanda crescente, não é? A educação também passa por esse problema. Acompanha, né? Não é? Porque as pessoas foram despertadas para os direitos. Nós estamos num país em que há uma exuberância de direitos, não é? Isso é tema jurídico. A Constituição, no artigo 5º, quando ela enuncia os direitos fundamentais, na verdade seriam só 4, né? Porque ela começa enunciando vida, mas vida nem pode se chamar de direito. Vida é pressuposto à fruição de direito. Sem vida não há direito. Não tem o resto. Os mortos não têm direitos. Até aqueles direitos que a gente invoca em nome dos mortos são os vivos que exercitam. Quem vai fruir esse direito, a memória do antepassado, a vilipêndio de cadáver, a violação, profanação de sepultura, tudo isso é direito de vivo. Exercido por vivos. Sim. Então, vida é pressuposto. Então, na verdade, nós temos só 4 direitos, pensando bem. Liberdade, igualdade, segurança, propriedade. São os 4 direitos fundamentais. Mas a nossa Constituição de 88, que é chamada também Constituição Panaceia, ela resolve todos os problemas, ela quis deixar muito claro que, ao constitucionalizar todo e qualquer direito, anseio, aspiração, sonho, utopia, idiosincrasia, ela enunciou 78 incisos definindo quais são esses direitos, deixou 2 portas abertas nos parágrafos do artigo 5º, porque fala que qualquer direito que ainda não esteja explicitado, mas ele resulte de uma interpretação de princípios implícitos no sistema, ou seja, abriu-se uma janela para a criatividade. Então, nós podemos falar em direito ao ócio, direito à preguiça, direito... Os americanos já falam direito à felicidade, né? Olha só, como se isso não tivesse. Então, aliás, hoje... Faz parte do pacote. Eu li esses dias um artigo muito irônico do Luiz Felipe Pondé, eu gosto muito dele, e ele fala, será que é verdade que nós podemos assegurar a felicidade completa para 7 bilhões de indivíduos? Quem disser que isso é verdade está tergiversando, está mentindo, é um ingênuo. Ou está pirado, né? Não é verdade? Então, essa exuberância de direitos da Constituição de 1988 faz com que as pessoas se esqueçam um pouco dos deveres, das responsabilidades, das obrigações. Que é muito difícil, né? Você veja, Ralph, na educação, isso está muito claro. Quando nós nos esquecemos, a sociedade em geral, né, tem as exceções sempre honrosas, mas cada vez mais raras, daquele currículo implícito ou oculto que as mães propiciavam aos seus filhos dentro de casa, ensinando o filho a falar muito obrigado, por favor,
com licença, não roubar, perdão, esse ainda vem depois, não é? Isso já é do capítulo dos crimes, né? Das vedações que podem gerar consequências criminais. Mas a polidez, os bons modos, isso tudo foi um pouco negligenciado. E agora, com isso, nós verificamos que as professoras, principalmente elas, né? É uma secretaria onde há uma predominância feminina muito grande, né? A gente sempre fala... Felizmente. Né? Então, e elas são heróicas, estão ali na frente, ensinando os alunos, tanto que os nossos índices estão vagarosamente, gradualmente, discretamente melhorando, mas estamos na direção certa. Pelo menos não está piorando, Sim, né? E as professoras sofrem muito, porque os alunos nem sempre têm para com o professor, que merece todo o respeito e, de preferência, mereceria carinho, né? Ternura, cordialidade. Eu falei nesse dia do professor, há pouco celebrado, aí, eu pedi para o alunado, 4 milhões de alunos da rede pública estadual de São Paulo, deem um abraço no seu professor, na sua professora. Ele está precisando de carinho, ele está precisando de um olhar de consideração, porque não é fácil ser professor que eu vejo no século XXI. Enfim, você mencionou a escola pública, que é o teu viés preferido, né? Assim, o primeiro. Mas você vê esse mesmo desrespeito também nas escolas particulares. Talvez na escola particular até com maior... É incrível isso. É porque você tem muito aquela noção de consumo, né? De que você eu pago, eu posso. É um produto, a educação é um produto. Então quem está pagando tem direito a exigir, não é? Como que você vê, mudando um pouquinho o polo, talvez ampliando, como é que você vê, em função da PEC que o Temer está aprovando aí e tal, né? Essa invasão das escolas, a tomada das escolas e os pais auxiliando e tal, qual é a tua visão? É um equívoco, sabe, Ralph? Quando eu estava fora da secretaria, eu fui levado de início a acompanhar a mídia e mesmo alguns pensadores, alguns educadores que viram nisso uma espécie de primavera paulista, né, que começou aqui, depois nós exportamos para o Rio, agora exportamos para o Paraná, né, mas começou aqui em São Paulo. Eu tinha a primeira impressão de que fosse algo como os jovens querendo se manifestar, querendo ter protagonismo. Quando eu assumi a Secretaria da Educação e vi o estado em que ficavam as escolas depois das invasões, no ano de 2015, o estado de São Paulo teve de prejuízo mais de 10 milhões de reais com a invasão das escolas. E quem paga isso? A gente? É o povo, mesmo aquele que não invadiu. Agora, não é? Você foi juiz, eu acho que quem foi juiz nunca deixa de ser juiz, particularmente uma pessoa ilibada, quanto você, desculpe o corpo presente, nunca deixará de ser juiz e justo. Tento ser, não é? Não, você com certeza consegue, felizmente. Não seria muito mais prático, por exemplo, para você pegar os danosos, né, os que causaram o dano, antes dos caras saírem, o juiz mandou sair ou vocês vão sair, identifica cada um. Sim, hoje nós ninguém faz isso. Tentando. Não, ninguém Pelo amor de Deus. Pô. É uma irresponsabilidade e é muito triste, Ralph, você verificar o que significa a crueldade, a rudeza, o ressentimento, a ira, o ódio que é exercido dentro da escola. Mas porque de onde provém esse ódio? Pô? Então, de onde provém isso? É uma coisa inexplicável. Isso que eu dizia para você no início, uma espécie de ira difusa. Eu não sei o que é, mas eu sou contra. Eu sou contra o governo, eu sou contra o Estado, eu sou contra a instituição, eu sou contra tudo. Não é? Agora, eu acho que nós precisamos alertar a sociedade. A sociedade paga pela construção da escola, paga pelo funcionamento da escola. Pela manutenção da escola. Paga pela manutenção da escola. E, infelizmente, paga para consertar reparos que não precisariam ser feitos.
porque não é o desgaste natural, é o fruto da maldade. Isso é crime de dano contra o patrimônio público. Não é? Mas eu não vi um cara Então, sequer fichado por causa disso. Mas é muito difícil porque nós temos assim, uma comunidade ainda um pouco inerte, assustada, não sabendo se isso é democracia ou se é vandalismo. E veja que nós estamos num país tão estranho em que a polícia, quando ela vai proteger o patrimônio público, ela é acusada de fascista, de autoritária, não é? Então, nos países civilizados, você vê a comunidade amiga da polícia. Quem não gosta da polícia é bandido, não é? Era assim quando era, quando era menino assim. Lá em Barbacena. Não deveria ser assim. Em Jundiaí era assim, Jundiaí na também. Moca era assim. Sim, então é isso que deveria acontecer. Agora, o que as pessoas, esses que invadem, esses que manipulam, porque não são os alunos em todas as invasões, não, tem muita gente de fora. Muita gente manipulando, muita gente se aproveitando do momento, às vezes até da ingenuidade do alunado, para fazer baderna. Insufla o cara. Sim. Né? E nós precisamos mostrar para a comunidade que isso não leva a nada, ao contrário, leva a mais prejuízos e é um aprofundamento da exclusão tão condenada por todos. Nós não estamos falando de inclusão, nós não precisamos trazer, principalmente os mais vulneráveis, para fruírem dos bens da vida que os mais beneficiados têm. Veja que as escolas, consideradas nichos de excelência, e hoje são as particulares, nessa inversão cruel, né, que no nosso tempo a escola do Estado era tão forte que aqueles que não queriam estudar muito iam para a escola particular. Fazia uma espécie de vestibular. Não era? Para entrar no colégio do Estado. Hoje inverteu. Veja que lógica perversa. Então, quem precisa da escola pública é o mais vulnerável. Então, esse mais vulnerável, enquanto os outros estão naquelas escolas excelentes e continuam estudando, porque lá não há invasão, não é? O capital cuida muito bem do seu patrimônio, não deixa haver invasão. A escola que é do povo, a escola que é do pobre, que existe para nivelar as classes, para acabar com a diferença, para fazer inclusão, ela fica sem aula durante o período da invasão, ela fica sem aulas depois durante o período de reforma, de reparo, porque a escola em que não pode haver aula logo em seguida. Então, a gente está aprofundando a exclusão. Esse pobre fica um período enorme sem estudar, enquanto os outros estão ali aproveitando o tempo, esse tempo precioso que é o do aprendizado. Veja que tudo isso que você acaba de mencionar, absolutamente verdadeiro, e cala profundamente na mente de quem raciocina. Sim, as pessoas de bem, Ralph, precisam acordar e fazer um exame de consciência. Falar, o que é que eu estou fazendo para melhorar a educação pública do meu estado, da minha cidade, do meu país? Não precisa ter filho na escola pública, porque você tem ou não filho, você está pagando. E olha, o orçamento de São Paulo é a maior parcela das verbas do erário a maior parcela vai para a educação. São 31% em 2016. Em 2017, 33,5% do orçamento. Só que, infelizmente, esses 33,5% de 2017, talvez quantitativamente sejam menos do que os 31% de 2016, diante dessa trágica crise econômica. Não caberia, então, no caso, só voltando à tua explanação, que é absolutamente brilhante, não caberia, então, no caso, a Secretaria de Educação ou o governo ou a mídia, de uma forma geral, dizer em curtas palavras isso que você acabou de dizer para conscientizar a comunidade como um todo? Eu tenho dito, Ralph, eu tenho feito uma peregrinação, tenho feito um calvário, digo para você, porque... Que é um sofrimento. Não, é um sofrimento, porque você deve... ter noção exata de que eu, durante 43 anos, fui muito poupado de contato com a realidade, não é? Eu me dediquei plenamente à magistratura. E o magistrado, ele não tem
obrigação de conviver com as partes. Então, ele recebe aquele pedido decodificado pelo advogado. Os advogados têm um rito para conversar com o juiz, eles são polidos, eles chamam o juiz de excelência, as petições são redigidas em linguagem técnica, então você fica numa espécie de Olimpo, numa redoma, poupado. Quando eu vim para o executivo, eu senti... O bicho pegou. Eu senti a realidade. O contato com a realidade. E isso me assusta, mas também me fortalece na intenção de ser pelo menos um grilo falante, uma pedra no sapato da sociedade. Estou tentando alertar. Não adianta nós, de uma certa elite intelectual, pensar que nós estamos a salvo. Se nós continuarmos aprofundando essa ruptura entre aqueles que odeiam o Estado, tudo que é público, tudo que é instituição, e aqueles que eles consideram os beneficiários do sistema, nós vamos estar construindo um caos, uma sociedade muito belicosa, e eu não duvido de que, a continuar nessa trajetória, nós vamos ter praticamente guerra civil no Brasil daqui a alguns anos. Eu espero que você esteja errado. Eu também gostaria. Falando em realidade, estamos encerrando. Você me chamou a realidade, infelizmente a realidade é essa. Não, você desculpe o desabafo, eu estou partilhando angústias, mas eu gostaria de que cada cidadão consciente ficasse um pouquinho menos tranquilo e se interessasse por trazer um abraço carinhoso para uma escola pública. Elas estão necessitando de carinho. Eu tenho certeza absoluta que isto vai reverberar. Meus amigos, nós conversamos com um ilustre doutor, desembargador, presidente. Você continua presidente da academia? Da academia? Não, só membro agora. Academia Paulista de Letras. É isso, Academia Paulista de Letras. E agora, atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, que fez a gentileza de abrilhantar o nosso espaço com todo o seu cabedal. E eu tenho certeza absoluta que muitos de nós vamos refletir hoje à noite e vamos seguramente, Naline, abraçar esta causa. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Mesmo que eu sei que você está com o tempo estourado e quase que estoura o nosso. Desculpa, não era a minha intenção. Pessoal, até a próxima. Felicidades. Tchau, tchau.